Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Marden Moura, o seu professor de filosofia, e estou aqui junto com você no nosso curso de preparação para o vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Agora nós vamos começar o módulo 1, que é composto por 3 aulas. Nessa aula, especificamente, nós vamos trabalhar uma temática que é peculiar ao vestibular da Universidade Estadual do Ceará, que é a temática acerca das teses sobre o surgimento da filosofia. Gente, a filosofia, tá? E disso a gente precisa saber, ela é uma ciência que surge, tá bom? No século 6 antes de Cristo, certo? A filosofia é uma ciência que surge no século 6 antes de Cristo. Essa filosofia que surge no século 6 antes de Cristo, ela tem pressupostos, ou seja, quando nós falamos em filosofia, nós precisamos entender quais foram os pressupostos, os antecedentes. Os pressupostos ou os antecedentes que foram como que o alicerce para essa filosofia surgir. No entanto, bote uma coisa na sua cabeça. O pessoal que está lá no século 6 a.C., que está fazendo filosofia, nem sabe que está fazendo filosofia. Por exemplo, quem é o primeiro filósofo do qual nós temos notícias segundo a obra de Aristóteles? Tales de Mileto. Aristóteles nos diz que o primeiro filósofo foi Tales de Mileto. Mas a palavra filosofia só surge com Pitágoras. Então entenda, Tales estava desenvolvendo uma atividade de reflexão que posteriormente foi batizada, entre aspas, foi denominada de filosofia. E aí começa essa atividade no Ocidente e se espalha. E chega até os dias de hoje, você que está me assistindo, tem certeza que existe filosofia, mas essa é uma tradição, milenar. Há mais de 2.600 anos atrás, nós temos a produção dessa atividade que nós hoje sabemos que é filosofia, mas que a galera que está lá naquele contexto não sabe, está fazendo, mas não sabe. Quando chega no século XX, alguns pensadores que são filósofos, historiadores, eles começam a pensar o seguinte: por que só surgiu filosofia da forma como nós a conhecemos no século 6 a.C., e especificamente no mundo grego? Por que só surgiu no mundo grego? Hoje em dia, fique ciente disso, se fala que existe uma filosofia africana antiga, uma filosofia oriental antiga, mas a filosofia como forma de reflexão que faz com que as pessoas reivindiquem a razão e, portanto, a argumentação, é uma forma de reflexão que surge no mundo grego, no século 6 a.C., tá bom? Então fica claro isso para você a partir de agora. O que acontece? Acontece que, como a filosofia está surgindo no mundo grego, esses pensadores que estão já no século 20, eles começam a dizer assim: por que há filosofia no mundo grego e não existe filosofia em outros lugares? Essa é a questão desses pensadores. E aí surgem diversas teses para explicar por que a produção filosófica ela surge no mundo grego e não em outro mundo qualquer. Tá bom, pessoal? Então, quando nós falamos em tese sobre o surgimento da filosofia, nós estamos falando em teses que surgem no século XX e que pretendem dizer como é que a filosofia lá no século 6 a.C. surgiu. Existem, como eu acabei de salientar, diversas teses. No entanto, eu quero chamar a sua atenção para essas 3, que são as 3 que mais aparecem
no vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Professor, quais são essas teses? A tese de John Bournet, a tese de Francis Cornford e a tese de Jean-Pierre Vernant, beleza? Então são essas 3 teses que nós vamos apresentar para você e que nós temos certeza que de uma forma ou de outra isso vai aparecer no vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Beleza, pessoal? Só recapitulando. Tese sobre o surgimento da filosofia. Nós temos a filosofia nascendo no mundo grego no século VI a.C. E essa filosofia ela tem pressupostos. Professor, o que são pressupostos? Antecedentes, alicerces que possibilitam essa filosofia nascer. Professor, o senhor poderia citar quais são esses pressupostos? Claro que eu posso. A cultura do debate no mundo grego, na ágora grega, certo? Uma outra coisa, a lei que passa a ser escrita, o nascimento da moeda. Então, são pressupostos que fomentam ali a necessidade de justificativas que não aceitam contradições. E aí, essa justificativa que não aceita contradição, ela começa a ser usual, por conta justamente de você ter a necessidade de justificar o seu ponto de vista. Você abdica das explicações pautadas em contradições, que eram as explicações das narrativas míticas, e agora desenvolve uma argumentação mais coerente, mais estruturada, pautada na razão, e isso faz com que essa atividade ela comece a desaflorar no mundo grego. Então, no século XX, nós temos essas três, certo? Essas três teses, entre outras. A primeira tese é a tese do Bournet. Olha só, a tese do Bournet é chamada de tese do milagre grego. Certo? Então, a tese do Bournet é a tese do milagre grego. Professor, o que é que a tese do Bournet diz? A tese do Bournet diz assim, pessoal, é o seguinte, quando a filosofia nasceu, houve uma ruptura. Ou seja, houve uma separação. De um lado, a filosofia se desenvolveu e a gente não tem como explicar, por isso, milagre grego. Então, você tem filosofia e, por outro lado, você tem o quê? Você tem o modo de vida, a conduta, né, a visão tradicional que é própria de quem? Que é própria do grego que acredita fidedignamente e que usa isso para explicar tudo relacionando aos mitos. Ou seja, você tem o nascimento da filosofia de um lado e sem nenhum tipo de ligação você tem do outro lado o modo de vida do grego que acredita fidedignamente nos deuses e nas narrativas míticas. E por isso a filosofia surge como que fruto de um milagre, e esse milagre, e portanto por ser milagre a gente não consegue explicar, certo? Como que a filosofia surge ali, esse milagre ele simplesmente se faz presente e portanto há essa ruptura. É a tese do Bournet do milagre grego. A segunda tese é a tese do Cornford, tá certo? Francis Cornford. A tese do Cornford diz assim, não foi milagre grego, não. Houve uma continuidade, olha só, continuidade e uma descontinuidade. Como assim, professor? Marden, continuidade e descontinuidade, não entendi isso, não. O que acontece? Cornford diz assim pra gente, pessoal, tenha certeza de que quando a filosofia nasceu, ela nasceu dizendo assim, ó, nós que fazemos a filosofia, estamos tentando criar formas de explicar o que os mitos já explicam. A gente só está tentando criar uma outra forma, que pode até ser pior do que a dos mitos, mas é uma forma de explicar a realidade.
Só que o que acontece? Essa filosofia ela está nascendo, então ela não tem força para andar sozinha. Então ela olha para o mito e diz, mito, você explica tudo certinho, a gente só está querendo te copiar de uma forma diferente, tá bom? Chega um momento que essa filosofia se torna hegemônica. E quando ela se torna hegemônica, desculpem-me a força da expressão, ela dá um chute na bunda do mito e diz assim, agora eu não quero conversa com você. Ou seja, ela vai se separar de modo radical e brusco do mito. Ou seja, continuidade, porque a filosofia nasce, mas é fraca, e descontinuidade, porque essa filosofia que é fraca se tornou forte, o mito que era forte se tornou fraco, e a filosofia agora vai dar um chute na bunda do mito e dizer, eu não quero mais conversa com você, porque você não explica nada por nada, você é contraditório, você tem narrativas que são absolutamente inaceitáveis. E simplesmente rompe com a estrutura de narrativa mítica. E aí, para terminar, a gente tem a última tese, que é a tese do Jean-Pierre Vernant, que é a tese do chamado debate público. Certo? Debate público. Gente, atenção. A tese do Vernant é, ainda hoje, a tese mais aceita. Então, quando nós falamos em Jean-Pierre Vernant, nós estamos falando do pensador Epícteles, que está no século XX, mas que desenvolveu a tese mais aceita acerca do surgimento da filosofia. Gente, quando nós falamos em debate público no mundo grego, é impossível nós não nos lembrarmos onde esses debates públicos no mundo grego aconteciam. Tenho certeza que você já está com essa palavrinha aí na ponta dos lábios, que é a ágora. Então a ágora era a praça pública, onde o debate público acontecia. É bem verdade, nós precisamos lembrar disso. A ágora era o lugar em que frequentavam aqueles que podiam participar do governo da cidade, portanto, os cidadãos. Dentro da ágora iriam apenas aqueles que, de alguma forma, pudessem participar do governo da cidade. Assim sendo mulheres, crianças, pessoas que eram escravizadas, pessoas que eram livres, mas tinham que trabalhar, estrangeiros, eram pessoas excluídas da participação política e, portanto, do debate público. Mas o que é que o Vernant diz? O Vernant diz que esse debate público, por fomentar a necessidade de justificativas racionais, ele acabou sendo o ponto fundamental, né, o ponto de Arquimedes, que fez com que a filosofia florescesse no mundo grego e não florescesse antes em outro lugar do globo terrestre, tá bom? Então essas são as três teses. O que é que eu quero que você lembre? Você que vai fazer o vestibular da Universidade Estadual do Ceará. Burney, milagre grego, ruptura radical, não tem como explicar, a filosofia simplesmente nasceu. Cornford explica que a filosofia nasceu ligada ao mito, depois se desligou do mito. E o Vernant, que vai apelar para essa ideia do debate público, o debate político que reivindica argumentações e contra-argumentações e que não aceita mais o posicionamento dado pelos mitos. Entendam uma coisa, foi a tese do Vernant que eu disse para vocês que é a mais importante, que suscitou a ideia de que há pressupostos importantes para o nascimento da filosofia. Por quê? Ora, se eu estou dizendo que há debate público ele não vem do nada. Ele vem de lentas transformações históricas e sociais que acontecem no mundo grego. Professor, o senhor vai dizer quais são essas transformações? Não, porque o meu objetivo eu já concluí. É que você saiba quais são as três teses. Saber quais foram essas transformações histórico-sociais é muito bom para você, mas tem uma coisa, isso não cai no vestibular da UES, tá bom?
Então, o que cai a gente já deu para você. Terminamos a nossa aula 1 do módulo 1. A gente vai agora para a aula 2. Valeu, pessoal!